Fala aí, pessoal, tudo bem? Entramos aqui ao vivo para falar de civil e processo civil. Sou o professor Alexandre Flecha. A aula estava marcada para as 7, eu estava aqui desde as 7, mas esse pessoal de penal fala demais, né? Fala muito, fala coisa que não tem que falar, vai falando. Bom, começamos então o nosso aulão ao vivo para a segunda fase de civil e processo civil. Então, antes de qualquer coisa, meus parabéns a você que conseguiu 40 pontos ou mais na prova de ontem. E para você que fez 37, 38, 39, não está ali esperando para ver se vai anular alguma questão, a gente também está aqui já se preparando para essa segunda fase. Que provinha ordinária ontem, fala a verdade. Começou com ética, tiraram 2 questões de ética e colocaram 2 de filosofia. Aí perguntaram uma sobre o contrato social de Rousseau e uma outra sobre Dworkin. Quem são essas pessoas? Não sei nem quem são essas pessoas. Cai esse negócio lá. Se tiverem que exigir de mim, que sou advogado, essas questões de filosofia para advogar, ferrou, né? Vou ter que fazer o exame da ordem de novo, porque eu não faço ideia do que isso se trata. Bom, tem questão para anular? Tem. Pelo menos de processo civil, tem uma questão que, na minha opinião, tem que anular. Dá uma olhadinha lá no meu Instagram, no meu Facebook, que eu postei a questão 52, tem fundamento para ser anulada, e eu já postei nas minhas redes sociais qual é o fundamento do recurso para você fazer e anular essa questão 52. Ok? Para os demais que já passaram, vamos trabalhar então, e nessa parte eu primeiro vou apresentar o curso para vocês. Quem vai fazer parte dessa segunda fase? Eu, em processo civil, e em direito civil, 3 feras. Leonardo da Luz, que vai falar de parte geral, obrigações e contratos. Sandro Gaspar Amaral, que vai falar de reais, família e sucessões. Nós temos também direito do consumidor, com o melhor professor da Casa de Consumidor e a nossa agente da aprovação. Nath, vem para cá, deixa eu apresentar para vocês a agente da aprovação. Acabei de perguntar para ela se eu era o delegado da aprovação. Natália, agente... Você quer o microfone? Não, acho que dá para falar. Tá ouvindo aí? Então, a Nath é a nossa agente. Como é que é isso de agente da aprovação? Explica aí. A função do agente da aprovação é acompanhar de perto todos os alunos, fazer monitoria, live no Facebook. A gente vai ter um contato muito próximo para garantir que você seja aprovado nessa segunda fase. Tem um monte de simulados inéditos, 5 simulados, 1 por semana até a prova. No último exame, algumas questões do simulado caíram na prova, não é? E a gente não viu a prova, não fique pensando nisso, a gente não viu a prova. Você viu a prova? Infelizmente não. Eu também não vi a prova. A gente só tem uma estatística das questões que mais são cobradas e a gente faz no simulado questões com o mesmo tema. Tudo bem? O que nós vamos fazer hoje para vocês? Primeiro, vocês vão votar. Está se despedindo por quê? Não. Está se despedindo por quê? Vocês vão votar agora. Quantas pessoas tem ao vivo? Quantas? 20 pessoas ao vivo só no Rio de Janeiro. Tem outras pessoas ao vivo em Miami, Dubai, tem gente ao vivo aí pelo Brasil inteiro. Vocês vão votar agora quem vocês querem que continue nessa aula ao vivo. Eu ou a delegada da aprovação, a Natália. Vai, saiu a votação aí? Não? Eu falo então um pouquinho para vocês. Depois a Nath, você quer voltar e falar mais alguma coisa para eles? A gente vai se encontrar amanhã, tem monitoria amanhã. Vai, né? Então amanhã tem monitoria. Manda um beijo para eles. Beijo, gente. Até amanhã às 7. Acho que é 7. Beijo. Tchau, tchau. Bom, qual é a grande preocupação que a gente tem numa segunda fase? A peça. A peça é realmente a parte que mais nos assusta. E claro, tem um motivo para isso, né? A gente tem que tirar 60% da prova e só a peça vale 50%. Você errou a peça, automaticamente você está desclassificado daquela segunda fase. Nós temos então uma grande notícia com relação ao seguro aprovação. Se você estiver fazendo a segunda fase e por acaso não for aprovado, eu duvido que isso aconteça, mas se por acaso você não for aprovado na segunda fase, no próximo exame, no exame seguinte, você não vai fazer a primeira fase, claro, e para fazer a segunda fase, você faz o nosso curso novamente sem pagar nada. Esse é o seguro, essa é a transparência que nós temos com o nosso aluno. Ok? Bom, como é que a gente faz então na segunda fase civil e processo civil com relação às peças? Como é que eu faço para identificar a peça? E muita gente foge de civil e processo civil porque diz que tem peça demais. Flash, tem muita peça, é peça que não acaba mais, é peça demais. Como é que eu faço isso? Eu vou dar um macete para vocês acertarem peça
E isso vale para a segunda fase, mas também vale para a vida de vocês. Quando tiverem a carteira vermelha e forem advogar, o cliente vai aparecer no seu escritório, vai sentar na frente da sua mesa, vai contar uma história triste e você tem que saber o que fazer para esse cliente. Então o que eu vou dizer agora é focado na nossa peça de segunda fase, mas certamente vale para a vida de vocês. Ok? Bom, vamos lá. Normalmente, numa peça de segunda fase, normalmente a peça é uma petição inicial, uma contestação ou um recurso. Normalmente é um desses três. E aí você pensa, Flecha, então mole, então tá fácil. Só tem 3 peças que eu tenho que saber para essa prova? Não, não é tão fácil assim. Porque eu tenho inúmeras petições iniciais, a contestação é uma peça só, mas pode ter algumas variações, e os recursos, existem 10 recursos possíveis de serem interpostos. Como é que eu faço para identificar? A primeira coisa é saber qual dessas 3 modalidades aqui atrás de mim eu tenho que fazer. Essa é a primeira coisa. Você vai ler o comando da questão da peça prático-profissional e tem que identificar se você vai estar num desses 3 grupos. Ou você vai fazer a peça petição inicial, ou uma peça de defesa, ou um recurso. Então, funciona assim, ó. Você lê o comando da questão. Se a questão narra um problema, mas não existe nenhuma ação judicial proposta, então a sua peça é petição inicial. Essa é a primeira coisa. Você lê aquele comando, que geralmente é meia página, uma página inteira, e ali ele narra com minúcias de detalhes qual é o problema que a parte está passando, mas em nenhum momento narra a existência de um processo. Isso significa que você vai ser o advogado dessa parte para iniciar o processo, para instaurar o processo. E aí nós estamos falando de uma petição inicial. Por outro lado, se a questão narrar um problema, narra a existência do problema e já existe uma decisão e essa decisão tem que ser atacada, então a sua peça é um recurso. E por último, a questão narra um problema, mais de E, né? Já tem processo instaurado, mas não tem nenhuma decisão, então provavelmente nós estamos falando de uma peça chamada contestação. O problema a petição inicial já foi oferecida, porque o processo já existe, mas você não vai recorrer, porque você só interpõe o recurso quando tem uma decisão. Nesses casos, então, nós estamos falando de uma peça de defesa. Normalmente é uma contestação. Então esse é o primeiro passo. Isso a gente vai treinar muitas vezes ao longo das monitorias, ao longo das aulas práticas, ao longo dos simulados. Nós vamos treinar tantas vezes que na hora da prova você vai olhar e não precisa fazer esse desenho com coluna, nada disso. Automaticamente você já vai saber se você está diante da necessidade de criar uma ação nova, é a petição inicial, ou de recorrer porque já tem decisão, ou de apresentar alguma defesa porque já tem ação, mas ainda não tem decisão judicial. Tudo bem até aqui? Ok, então o chat está aberto, mandem aí mensagens para eu saber se até aqui está tudo certo. Chegaram aí mensagens? Até aí tudo bem? Ok, então até aqui tranquilo. Agora que eu já identifiquei se eu estou numa petição inicial, se eu estou numa defesa ou se eu estou num recurso, nós vamos entrar em cada uma dessas colunas. Eu começo com a petição inicial. Olha o que nós vamos fazer. Primeiro, eu vou deixá-los sozinhos por 10 segundos para eu pegar meu código, que eu esqueci de ir na cadeira, tá? Só um minutinho. Isso. Está em silêncio, mas vocês estão me ouvindo aqui.
Esse barulho é minha bolsa. Ok. Meu código. Beleza. O ideal é que vocês levem para a prova um código como esse. Não precisa ser dessa editora, nem desse tamanho, mas um código como esse aqui, ó, que fala do código comparado, como era no código velho, como era no código novo. É legal a gente ter isso por caso de alguma necessidade. Então vamos lá. Primeira coisa, eu estou numa petição inicial. Eu sei que não existe processo e que eu tenho que iniciar uma ação qualquer. Como é que eu vou saber qual é a minha petição inicial? Como é que eu vou saber que tipo de processo eu tenho que instaurar? Lê a questão. Não tem processo? O que você faz? Eu tenho que iniciar um processo. Mas, que tipo de processo eu tenho que ajuizar? Que tipo de processo eu tenho que instaurar? A boa notícia é que só existem 2 processos. Só 2. Vem comigo. Processo de conhecimento e processo de execução. Se não existe processo ajuizado, a sua petição inicial é para instaurar um processo. E só tem 2 tipos, processo de conhecimento ou processo de execução. Como é que eu faço então para saber? Olha só, primeiro passo, eu já sei que eu preciso de uma inicial. Segundo passo, como é que eu vou saber, em sendo inicial, qual é o tipo de processo, de conhecimento ou de execução? Aí vem outra dica para vocês. Abram aí o código. Abram o CPC de vocês no artigo 515. 515 diz assim: são títulos executivos judiciais. 515 são títulos executivos judiciais. Aí vem uma lista. Está com o código na mão. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Abram o artigo 784. São títulos executivos extrajudiciais. Aí vem uma lista. 784. Títulos executivos extrajudiciais. Então, macete. A questão não está narrando a existência de nenhum processo. Você tem então que fazer uma petição inicial. A petição inicial vai instaurar o processo e o processo só pode ser de 2 espécies, de conhecimento ou de execução. E aí vem o grande detalhe. Para que eu possa fazer uma petição inicial de execução, eu preciso ter um título executivo. Aí, olha o macete. Você vai abrir o 784. Ah, Flash, e o 515? O 515 não é uma execução, um processo, é só uma fase executiva. É outra história, eu falo ainda hoje com vocês sobre ele. Esse é o macete. Olha o 784. Aí vem uma lista de títulos executivos extrajudiciais. Se no comando da questão tiver lá um desses títulos executivos que estão no 784, acabou a sua investigação para saber qual é a peça. A sua peça é uma petição inicial de um processo de execução. Ponto. Acabou. Acabou. E aí, ao longo dessa segunda fase, eu vou mostrar para vocês como faz uma petição inicial de execução. Porque a primeira parte na prova, na questão de peça, é saber qual é a peça. Então, esse é o primeiro passo. Não tem processo? É petição inicial. Qual petição inicial? Se a questão narrar que o seu cliente tem um dos documentos do 784, então o seu cliente tem título executivo extrajudicial, você já sabe qual é a sua peça. Petição inicial de processo de execução. Ponto. Acabou. Agora, se na questão, se no comando da questão não tiver um dos documentos do 784, você pode promover a ação de execução? Não, porque você não tem título executivo. Então, automaticamente, se você não tem um dos documentos do 784, automaticamente a sua petição inicial vai ser de conhecimento. Fácil isso?
Manda mensagem aí para eu ver. Responde aí, que até aí tá tranquilo. A gente vai criando passo a passo. Chegou aí, irmão? Chegou? Todo mundo entendendo? Beleza, ok. Se você não tem um desses documentos, então a execução está fora. Você tem que fazer uma petição inicial de conhecimento. Aí, quando você chega no processo de conhecimento, é que o bicho pega. Porque aí eu tenho ação de alimentos, ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse, ação indenizatória por dano material, ação de compensação por dano moral, ação de exigir contas. É um inferno, não é? Não é ação que não acaba mais? Isso. Mas tem um macete no código para vocês. Como é que eu vou achar isso? Pega o seu código e não abre artigo nenhum. Pega o seu código e abre o índice. Isso mesmo. Abre o índice do seu CPC. Abre aí. Ó, o meu tá aqui, ó. O índice do meu CPC tá aqui. Abre o índice de vocês, tá? O ideal é que vocês peguem aí mesmo. Achou o índice? Procura a partir do título 3, dos procedimentos especiais. Acha aí. Título 3. Começa no artigo 539. Achou? Mas não abre o artigo. Acha no índice. Aí no índice está assim, ó. Dos procedimentos especiais. Aí vem o nome de todas as ações. Você não precisa lembrar qual é o nome de cada uma das ações e lembrar o que foi que o professor falou na sala de como era aquela peça. Não precisa disso. Nada disso. Você simplesmente vai pegar o índice. Se for execução, você já achou. 784. Se você não tem nenhum documento 784, você vem para cá. Estando aqui, abre o índice do seu código. Aí tem lá, ó. Da ação de consignação em pagamento, da ação de exigir contas, das ações possessórias, divisão e demarcação de terras, dissolução parcial de sociedade, isso não vai cair porque é empresarial, inventário e partilha, embargo de terceiro, oposição, habilitação, ações de família, ação monitória e assim por diante. Aí vem o nome das ações. Muito provavelmente, só de ler o nome das ações, você já vai, no índice, só de ler no índice o nome das ações, automaticamente você já vai saber qual é a ação que você tem que propor. Fez isso, achou, então a sua é ação de alimentos. Aí está lá, ação de alimentos. Fulano te procura para que você peça dinheiro para o pai desse fulano para ele poder viver. Que ação é essa? Letra A, falência. Letra B, reintegração de posse. Letra C, alimentos. Letra D, hambúrguer. Não vai ter grande dificuldade. Ação de alimentos. Aí você acha que ação de alimentos. Achou a tua ação? Acabou. Aqui está a sua petição inicial desta ação. Acabou o teu problema. Ah, Flecha, e se a minha ação não for nenhuma dessas? Então esse é o primeiro passo. Primeiro passo. Saber se a sua ação adota algum procedimento especial. Aí você vai lá no 539 e seguintes do código e vê se a sua ação é uma dessas. Se for, acabou o teu problema. Você vai fazer uma petição inicial de reintegração de posse. Uma petição inicial de ação de alimentos. É mole, acabou. Ah, Flecha, mas a minha ação não é nenhuma dessas dos procedimentos especiais. Aí você vai olhar qual é o valor que você está pleiteando. Se for até 40 salários mínimos, você vai propor uma petição inicial de juizado especial cível. E aqui na segunda fase a gente vai ter uma aula só de petição inicial de juizado, só de contestação de juizado, só de recurso de juizado. Tudo de juizado a gente vai ter, ok? A minha causa não é nenhuma dessas de procedimento especial e não tem até 40 salários mínimos. Aí é o último passo. Você já achou a sua petição inicial. Você vai ajuizar vai propor uma petição inicial de uma ação pelo rito comum.
Pronto. E aí você achou a sua petição inicial. Seja a petição inicial de execução, seja a petição inicial de conhecimento que tenha um procedimento especial, que tenha o procedimento do juizado ou que tenha um procedimento comum, que é a vala comum, que é o resto. Se não está no especial, não está no juizado, então o resto cai no procedimento comum. Entendemos isso? Ok. Manda mensagem para eu ver que a gente entendeu como identificar petição inicial. Entendemos isso? Mensagens aí? Tranquilo, ok, tudo certo. Entendemos isso, né? Beleza. Então, chega de petição inicial. Ah, gente, um detalhe. Um detalhe muito legal. Quando você estiver assistindo às aulas de peça, quais são os módulos que nós temos na segunda fase? Módulo de parte geral, módulo de obrigações e contratos, reais, família, sucessões, consumidor. Esses são os módulos de civil. E em processo civil, é tudo comigo, eu tenho a parte teórica de processo civil e a parte de confecção de peças. Quando eu for ensinar a petição inicial, eu vou ensinar essa inicial aqui, ó, do rito comum. Vou ensinar essa aqui, petição inicial do juizado. E a petição inicial do procedimento especial? Flecha, eu tenho que decorar a petição inicial de cada um dos procedimentos especiais? Não. Se a sua petição inicial for de uma ação que adota um procedimento especial, ela é igual essa aqui, exceto no pedido. E aí, se o pedido envolver parte geral, obrigações ou contratos, entra o Leonardo da Luz, que mostra como é que faz o pedido de uma dessas ações. Porque o resto é igual, eu já vou ter ensinado para vocês. Se a petição inicial tiver pedido de reais, família e sucessões, entra o Sandro Amaral, que vai dizer para vocês como é o pedido dessas iniciais, porque o resto eu já vou ter falado para vocês. Mole? Tranquilo. Ok. Então, petição inicial. Se cair uma inicial, eu já sei como identificar a peça. Como fazer a peça a gente vê na nossa aula, nas aulas da segunda fase normal. E se a peça for um recurso? Se a peça for um recurso, eu tenho que saber duas coisas basicamente. Eu tenho que saber outras, mas basicamente tenho que saber duas coisas. Primeira, o cabimento. Cabimento significa de uma decisão X cabe qual recurso. E aí na minha aula teórica, eu já mostrei para vocês, já estão todas gravadas, na minha aula teórica eu já mostrei para vocês vão assistir, que para cada decisão dessa tem um recurso cabível. Vai ser mole, vai ser tranquilo da gente identificar se eu tenho uma decisão, qual é o recurso cabível contra essa decisão. Isso é bem fácil, é bem tranquilo, eu garanto para vocês que é tranquilo saber qual é o recurso cabível. Aí eu vou ter que construir a peça, isso é outra história. Identificar qual é o recurso é bem tranquilo, eu garanto para vocês, tá? Sabendo qual é o recurso cabível, segunda coisa que eu tenho que saber, qual o prazo de interposição. E aqui é mole, porque exceto embargo de declaração, que o prazo é de 5 dias, e o recurso inominado do juizado, que o prazo é 10, o resto é tudo 15 dias. Tudo tranquilo. Foi? Beleza. Agora, aqui, ó, como é que eu vou saber, Flecha, que decisão é essa para saber qual o recurso? Vamos desenhar. Vamos fazer um desenho aqui no quadro. O meu desenho vai desde a petição inicial até o trânsito em julgado. E da petição inicial até o trânsito, olha só, Beatriz Galhardo, mas e no caso de lei esparsa, como ação de despejo? Boa, Beatriz, boa. Sabe aquela lista do código? Então, fora aquela lista, tem uma outra lista
que não está em código. Eu vou dar para vocês, na hora de fazer a confecção de peça, eu vou dar para vocês quais são essas outras listas. Sabe a lista que tem no índice do código? Eu vou dar para vocês uma outra lista para você identificar na hora da prova, ok? Posso levar essa lista comigo? Provavelmente não, mas eu dou um jeitinho de colocar no código como cola lícita, como remissão no código para vocês, tá? Não é só na ação de despejo, que eu tenho a Lei 8.245, mas tem ação de consignação de chaves, ação revisional de aluguel, ação de consignação em pagamento de aluguel, tá tudo na Lei 8245. A parte de alimentos tem uma lei própria de alimentos para isso, lei do mandado de segurança tem lei própria, eu vou dar uma listinha para vocês, tá? Beleza. Vamos lá, quais são as decisões que podem surgir ao longo desse processo? Se for uma decisão interlocutória, que esteja no artigo 1015, o recurso cabível é agravo de instrumento. Se for uma decisão interlocutória que não está no 1015, você não interpõe recurso nenhum agora. Na prova de ontem que vocês fizeram, tinha uma questão dessa. Eu não vou lembrar o número agora, mas tinha uma questão que dizia assim: um determinado juiz foi falar sobre inversão do ônus da prova. Dessa decisão cabe qual recurso? Lembra dessa questão? Aí estava lá. Letra C era o gabarito da prova branca, que foi a que eu olhei, tá? Letra C era o gabarito, cabe agravo de instrumento. Por que cabe agravo de instrumento? Porque essa interlocutória da primeira instância que fala sobre o ônus da prova, essa interlocutória está no 1015. Aí está aqui, ó. E cabe agravo de instrumento. Se a interlocutória é da primeira instância, mas não está no 1015, você não faz nada. Deixa o processo seguir e lá na frente é proferida a sentença. Quando a sentença for proferida, qual o recurso cabível contra a sentença? A apelação. E na apelação você ataca a sentença e as interlocutórias para trás da sentença que não estão no 1015. Foi? Deixa eu trocar de cor para melhorar. Sentença é proferida. Da sentença cabe a apelação. Da sentença cabe a apelação. Durante a apelação, vem uma decisão monocrática. O que é decisão monocrática? A apelação é julgada no tribunal. As decisões no tribunal geralmente são compostas por votos de 3 desembargadores. Chama acórdão. Acórdão porque é um acordo de decisões entre aqueles desembargadores. Os desembargadores acordam em dar provimento, ou acordam em negar provimento. Mas, às vezes, é possível que o desembargador profira uma decisão sozinho, sem ser com os outros 2 desembargadores. Isso eu chamo decisão monocrática. E da decisão monocrática cabe agravo interno. E aí, em um dado momento, essa apelação ou esse agravo interno vai dar ensejo a um acórdão. E desse acórdão cabe recurso especial ou recurso extraordinário. Se o tribunal não aceitar o seu RESP ou não aceitar o seu recurso extraordinário, cabe um último recurso chamado agravo em RESP ou agravo em RE, dependendo de qual recurso tenha sido inadmitido. Ok? Muito bem. E por último, eu saio aqui da tela, deixa só o quadro para vocês, de todas essas decisões que estão aí no quadro. Absolutamente todas elas cabem embargos de declaração no prazo de 5 dias, se a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Foi?
Muito bem. Manda mensagem para mim e me conta se entendemos como identificar qual o recurso cabível. É sabendo qual é a decisão que eu tenho que atacar. E aí já vimos aqui no quadro agora. Me fala aí se foi. Foi? Todo mundo calado? Silêncio quer dizer foi. Silêncio, dormimos. É isso? Quantos tem aí? Quantos tem ao vivo assistindo? Os 20 continuam me assistindo? Que legal, muito obrigado. Então, petição inicial já foi, recurso já foi. Agora, contestação. Ah, Flecha, contestação é mole. Só tem uma peça de contestação. Não tem variedades de contestação. Não, não tem. Mas dentro da contestação, existem matérias que eu posso alegar e que eu não posso alegar. Vamos lá no quadro. Quando é que eu vou ter uma peça de defesa? Quando a questão narrar que já existe um processo, mas não falar nada sobre alguma decisão já ter sido proferida. Provavelmente, então, eu vou ter que fazer uma contestação. Ok? Primeiro lugar, em que momento a contestação é oferecida? Petição inicial, citação do réu, intimações do autor e do réu para comparecerem a uma audiência de conciliação. Se nessa audiência de conciliação teve acordo, acabou o processo. Extingue-se o processo por transação, que é o 487. Mas, se não teve acordo, começa o prazo de 15 dias, aqui está ele, ó, para o oferecimento de contestação. Ok. Essa é a regra. Tem duas exceções que estão na aula, na parte lá da segunda fase, e vocês vão ver depois, tá? Então, 15 dias para o oferecimento de contestação. A contestação é uma peça só. A forma da contestação é sempre a mesma. Mas existem alguns capítulos que podem ou não vir na contestação. Isso é que me interessa agora. A forma da contestação é sempre a mesma. Mas, quais são os capítulos que compõem uma contestação? Os capítulos que se espera que você coloque. 1. O cabeçalho, que é o endereçamento. Não tem como você errar o endereçamento. Porque se eu vou contestar, a ação já foi proposta. E a questão vai te dizer onde está a ação. É só você colocar o cabeçalho endereçando para aquele lugar onde a ação foi proposta. Essa é mole. Qualificação das partes. Ah, já tem isso em outro lugar, Flecha. Não custa colocar. 3. Breve resumo da causa. O famoso dos fatos da petição inicial, aqui eu posso chamar também dos fatos, não tem problema. Posso chamar de breve resumo da causa, posso chamar de resumo da petição inicial, ou qualquer expressão equivalente a essa. Essa aqui é bem famosa. Breve resumo da causa. Depois você coloca do direito. E por último, muita gente coloca da conclusão. Se fosse uma petição inicial, o último seria do pedido, não é? Mas na contestação, alguns livros gostam de colocar da conclusão. Porque pensam assim, eu não posso colocar do pedido, porque quem faz pedido é o autor na petição inicial. Errado. Errado. O autor, quando coloca o capítulo do pedido, ele não escreve lá, requer a procedência do pedido? Se requerer a procedência do pedido é pedido, quando o réu pede a improcedência do pedido, isso também é pedido. Então não tem nenhum problema em colocar do pedido.
Ok? Essa é a estrutura da contestação. Essa é a estrutura fixa da contestação. São os elementos que você vai colocar em toda a sua contestação. Agora, existem outros capítulos que são variáveis, que existem em algumas contestações. Que capítulos variáveis são esses? Capítulos variáveis. O que você vai fazer? Você vai abrir o artigo 337, o artigo 343, ambos do CPC. No 337, eu tenho a seguinte redação. Diz o artigo 337, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. E aí vem lá 13 incisos no artigo 337. Então, o que eu tenho que veicular na contestação? Eu tenho que atacar o mérito, sinônimo de mérito, pedido do autor. O mérito da causa é o pedido do autor. Então, o mérito eu vou atacar sempre. Essas questões que estão nos incisos do 337 e que eu tenho que alegar antes do mérito são as famosas questões preliminares. E por isso elas têm esse nome. São questões preliminares porque são discutidas antes do mérito. Ok? Beleza. Então, tem que ter um capítulo dizendo assim, ó, da preliminar de... Aí olha o inciso do 337 que você quer alegar. Ah, Flash, como é que eu escolho qual inciso eu vou alegar? Você não escolhe. O comando da questão vai dizer para você. Então você olha o comando da questão e vai dizer. A questão está falando de gratuidade e justiça que o autor ganhou, mas que tem que impugnar. Da preliminar de impugnação, gratuidade e justiça. A questão está dizendo que o réu é ilegítimo. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A questão está dizendo que falta pressuposto processual. Dá preliminar de pressuposto processual. De falta pressuposto processual. Mole, entendemos isso? Ok. E o artigo 343 está falando da reconvenção. Reconvenção é a possibilidade que o réu tem na contestação de formular pedido em face do autor. Ok? Então, agora eu gostaria de verdade que vocês mandassem os comentários de vocês. Aqui eu encerro a dica sobre como identificar a peça. Comentários? Eu sei, tem um delayzinho, a gente espera, ok? Enquanto vocês digitam, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tenho um livro sobre segunda fase para a OAB. Esse livro chama Manual do Advogado Civil. O Manual do Advogado Civil, que eu escrevi pela editora Juspódio, esse livro ele tem qual objetivo? Ele fala da teoria do processo civil, ele traz modelos de peças e questões objetivas. As questões objetivas já não interessam mais para vocês, já estão na segunda fase. Mas a parte teórica do processo civil e os modelos de peças, esses estão todos lá. E qual é a boa notícia? Os 30 primeiros alunos que se matricularem na minha segunda fase ganham o livro de presente. Ganha o livro de presente. Ok? Eu vou tentar até mandar autografado para vocês. Depende de uma logística aqui, que eu não sei se o livro está aqui onde eu estou ou se está lá na editora que manda direto para vocês. Mas se o livro estiver aqui, eu mando o livro autografado para vocês. E o livro tem teoria e modelos de peça para todo mundo. Ok? Então, tem 20 ao vivo, não é isso? Se vocês 20 já se matricularam, tem 30 livros, vocês todos vão receber o livro de presente. Chegou a mensagem? Excelente aula, professor. Beleza, que bom que vocês gostaram. Gente, eu me despeço então de vocês. Essa aula ao vivo foi para a gente se conhecer, para eu apresentar o curso para vocês, apresentar um macete de como identificar a peça. Mesmo que você não se inscreva aqui por qualquer motivo, a gente sabe que nem todo mundo consegue se inscrever, pelo menos fica para vocês uma parte fundamental da segunda fase, que é como identificar a peça. Nas minhas redes sociais, eu estou à disposição de todos vocês. Instagram,
Periscope e Facebook, sempre Alexandre Flecha, eu estou à disposição de todos vocês, tá certo? A gente se encontra aqui na segunda fase e se precisar de mim, é sério, pode mandar mensagem na rede social que eu vou responder para vocês. Eu pessoalmente respondo para vocês. Vamos para dentro e daqui a 5 semanas a gente tem a nossa segunda fase, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.